Hello, manos, Mano Dal Ponte, Manos Radio Show na 92. A música nos conecta, os bons papos nos conectam. E hoje o que nos conecta é evolução pessoal, né, cara? Porque ela tá aqui, minha parceira bruxaça. Olha, já tive tantas conversas com ela, né? E tô descobrindo que ela tá completando 10 anos de consultoria. E a gente já vai falar sobre isso. Primeiro, eu quero saber se você baixou o aplicativo do Amigo Giassi. Não baixou, né? Demorou, tá bom? O Maninho já baixou o aplicativo desde o primeiro dia, já baixei. Né? E amanhã, sabadozão de fazer churrasco em casa, receber amigos, coisa que eu e a minha esposa adoramos. Então amanhã é dia de fazer aquele rancho maravilhoso no Giassi, até porque meus convidados merecem uma carne de qualidade, né? Então, Maninho passa no Giassi, tem aquele arrego no açougue, né? Também se você for lá pedir, eles vão te dar, tá? Não é só pra mim, não. Mas vai lá no Giassi Supermercados, qualquer loja do Giassi, e baixa o aplicativo do Amigo Giassi, faça suas compras e ganhe descontos. Combinadaço? E ela tá aqui comigo, ela que é mentora de líderes e palestrante, Letícia Zanini. Lê, que prazer te receber, tudo bem? Tudo bem, mano, eu que agradeço o convite, sempre um prazer estar com você, com a tua audiência, né? Espero que a gente bata um bom papo aqui. Você tá completando 10 anos de consultoria e mentoria, é isso? 10 anos de uma jornada de, muito desafio, muita pedra no caminho, mas também muito sucesso. 10 anos de sair da CLT e empreender de fato, né? Você falou uma coisa que eu gosto, né? A CLT, sair da CLT não é para qualquer um. Com certeza. Né? Não é uma decisão simples também você largar a estabilidade, né? A falsa estabilidade. Falsa estabilidade, você considera isso? Com certeza. Quem é que tá seguro hoje? Não existe, né? Eu que transito em vários cenários, tu chega lá, agora não é mais esse diretor, é outro, não é mais o gestor, mudou. Tá. Cara, o cara foi pra outra unidade, o cara pediu pra sair, o cara saiu. Quem é que tem segurança? A gente não tem segurança. Claro que é muito diferente tu saber que lá no dia 5 ou 10 tu vai ter uma segurança econômica, vamos falar assim, por um período, que tu sabes que tu fazendo maior ou menor esforço por um tempo também, porque se tu não fizer o maior esforço não vai entregar resultado, logo você não vai ficar, né? Uma coisa puxa a outra. Mas tem isso. E aí eu super falo verdadeiramente, porque quando eu era CLT, poxa, eu sempre fui super dedicada, eu trabalhei 4 anos como gerente numa indústria metalúrgica na área de gestão de pessoas, trabalhei num grupo varejista gigante, numa cooperativa de serviço médico também, todas na área de desenvolvimento humano. Era diferente. Eu tinha horário para sair, teoricamente, por mais que você faça coisas além do horário, mas não é sempre. E algumas preocupações você não tem, porque outros setores estão tendo a tua preocupação. Sim. Então, eu tinha algumas ilusões, tá? Mas em que sentido, assim? Eu tinha algumas ilusões que eu falava assim, quando eu for empreender, eu vou trabalhar no horário que eu quero. Eu vou ter mais qualidade de vida para viver algumas coisas. Cara, esquece isso. Isso não vai rolar. Vai trabalhar infinitamente mais. Mas sempre, né? O negócio é teu, sim, mas é a ilusão de não ter vivido a experiência. Tanto é que eu tô escrevendo alguns textos porque eu vou encerrar um outro negócio meu nos próximos dias. Eu tava pensando assim, cara, tem negócio que te traz paz, mas não traz dinheiro. Tem negócio que traz dinheiro, mas não traz paz. Tem negócio que traz os dois, mas tu só vai saber disso se tiver a ousadia de fazer acontecer. E empreender é pra gente ousada. É pra gente que tem medo, mas que está disposto a descobrir o que tem do outro lado do medo. Não, mas esse fato que você fala de empreender, a gente fala que CLT não é para todo mundo, empreendedorismo também não é para todo mundo, tenho certeza. Tem gente que nasceu para ser escravo do relógio, né? Para ser escravo do patrão. E não é pejorativo que eu tô falando, é ser escravo mesmo de não ter essa liberdade. Cara, e é isso que eu falo assim, não entendo que eu tô falando como se fosse melhor ou pior. Eu sempre falo, não tem melhor ou pior, é diferente. E aí cada um decide para si o que é melhor ou pior. Por exemplo, hoje eu não me vejo cabendo em nenhum cenário que eu vou ter que cumprir regras que não fazem sentido pra mim. Por exemplo, bater ponto. Não faz sentido pra mim. Bater ponto é um negócio estranho, né? Que não bate o ponto é muito estranho. Mas eu entendo que, inclusive, em vários clientes meus, isso faz necessário, por tamanho, por processo. Então, não é melhor ou pior, é diferente. Agora, quando eu falo da ousadia, é porque tem um ponto fundamental pra quem quer empreender ou pra quem tá dentro do CLT, que é se conhecer. Quando tu sabe o que é bom pra ti, não importa o que tu acha, o que teu vizinho acha, tua mãe, teu pai, tu vai fazer o que faz sentido. E as pessoas negligenciam o autoconhecimento.
Entende? Porque tem um monte de balela mesmo, vinculada ao autoconhecimento. Quanto mais tu olha pra dentro, menos tu precisa se comparar com o lado de fora. E isso, mano, é libertador. Tá? Mas esse autoconhecimento demora para essa plenitude. A pessoa não alcança de uma hora para outra. Aquela teoria das 10 mil horas para você se tornar foda em alguma coisa. Quer dizer, são 10 mil horas, são 8 anos, né? Sei lá, 10 anos, tu entende? Para você ficar. Como é que se enxerga isso? Não, e o autoconhecimento, de fato, é finito, né? É infinito, desculpa. Não tem um ponto, uma linha de chegada. Enquanto a gente estiver aqui abrindo o olho e tiver desafio e tiver disposto a olhar para o desafio e para os teus processos internos, tu vai aprender, sim. Agora, que leva tempo, sim, quanto? Não sei te dizer. Talvez eu arriscaria dizer a vida inteira. Uma vez eu ouvi de um cara que ele tinha 25 anos de experiência, que ele não tinha mais nada para aprender. Nossa, cara. Puta, que arrogância. Caraca, velho. Né? A ausência total de autoconhecimento. Tá louco. Então, assim, tem uma maturação? Claro que tem. Por isso as experiências têm um poder significativo na vida de todo mundo. Acho que nem o cara que é maior do mundo em alguma coisa pode dizer isso, né? Sei lá, entendeu? Eu sou o melhor do mundo, posso dizer que eu não tenho mais nada para aprender sobre esse tema? Difícil isso, né? Eu acho até que as pessoas têm que trocar o melhor do mundo de melhor para o mundo, né? O que tu faz de melhor para o mundo? Entendeu? Porque daí a gente sai também só dessa questão da arrogância e começa a olhar um pouco mais pro outro, que tem a ver com também a minha trajetória, que eu tava falando dos bastidores. Aí a gente fala de algumas skills de generosidade, de empresas que estão dispostas a cooperar nos ambientes que elas estão inseridas. Sair um pouco da tua bolha própria e olhar para além das tuas próprias necessidades. Então a gente tem essa questão de ser egóico, né? No sentido de egoísmo. Então, quanto mais a gente está disposto a se conhecer, a gente beneficia as nossas relações. Mas tudo que você está falando, olha só, vai de encontro à política, por exemplo, da própria empresa. Se a empresa não entende o que você está dizendo, se não vem de cima, isso aí não vai ser praticado pelos colaboradores. Eu acho muito difícil isso, cara. Tem 2 pontos aqui, ainda bem que tu falou nisso. Tem um negócio na empresa que se chama cultura organizacional, que é a forma como a empresa se comporta e os comportamentos que ela alimenta, que ela reforça. E aí eu, enquanto profissional maduro, que sei que estou transitando num CNPJ que não é meu, preciso ter o discernimento e a consciência de que mesmo que a empresa não faça coisas que para mim é importante, eu posso buscar fora. Que é isso que eu falo, as pessoas são muito reativas. Em que sentido? Ficam esperando só a organização fazer alguma coisa. Cai na real, a carreira é tua. Entendeu? Amanhã tu não é mais a Letícia da, sei lá, HG, tu é a Letícia da ABF. E daí? E o que a Letícia fez de fato? Então as pessoas ficam muito... Quando a gente fala do protagonismo, que é bonito, o nome é exatamente isso. Além daquilo que a empresa pode te beneficiar, porque toda empresa tem limitação, inclusive de recurso e de cultura, é limitada. O que tu tá disposto a fazer, camarada? As pessoas ficam esperando serem salvas. Vai nadar? Olha, ontem eu tava conversando com o Ricardo aqui, o Estopassoli, o sócio da rádio. A gente falava dos CEOs, na década de 90, dos CEOs de revista. Né, os CEOs que compravam matérias em revista, né, para terem currículo. Né? Era o LinkedIn da época, Sim. Né? Quer dizer, você era um CEO, o que você fazia? Você comprava muitas matérias e você saía em muitas matérias. Aí você dizia, olha só, estou na empresa A, mas quando for para B. E era aquele CEO só de papinho, né? Fato. Isso, aqui na região a gente viu alguns, né? A gente viu alguns. A capricho dos CEOs. Era exame, era, né, sei lá, a Time, né? A Time Brasil. Mas como é que é isso hoje, sabe? Esse tipo de premiação tem valor ainda para as empresas? Ou tem valor só pro meu ego, isso aí? Olha, eu vou ser muito transparente, como sempre sou, né? Talvez um pouco ácida, assim. Tem alguns prêmios que a gente sabe que tem uma monetização por trás, né? E tudo que tem uma monetização não necessariamente remete um dado fidedigno, transparente. Então tem um monte de premiação que obviamente eu não vou falar qual, mas que quem está no mercado basicamente conhece. Então tem uma questão, como a gente é muito de prêmios, né, de colocar categorias para as pessoas, né? Se você olhar um profissional hoje que você for escolher, olha, puta, olha aqui, esse cara, ele tem 100 mil seguidores. Puta, esse aqui tem 5. Esse aqui não deve ser tão bom. Então a gente vai criando categorias enviesadas para definir o que é melhor ou pior. Mas é fato, tem muitos CEOs, gestores que sim, são profissionais excelentes
e você só vai saber à medida que você de fato viver a experiência de ser liderado ou participar de uma cultura que esteja inserido. Caso contrário, tudo que eu falar sobre mim também, isso era uma coisa que eu falava para meus alunos na graduação, quando eu dava aula na faculdade de psicologia, eu falava: vocês questionam isso que eu tô falando? Ou vocês vão comprar todas as minhas ideias prontas só porque eu sou a professora? Quem disse que o fato de eu estar aqui, eu tô falando a verdade absoluta? O professor é um provocador, né? Ele tem que ser, né? E eu falo que às vezes as pessoas nem estão preparadas para isso, para esse tipo ser de provocadas, esse né? tipo de discussão. Né? Então, às vezes, as pessoas ficam me olhando, tipo assim, tá doida? Tá jogando contra ela, né? Não, falta criticidade no ser humano. Então, a gente compra o que a gente vê. Então, eu acho que a gente tem que se questionar. Pois é, por que esse cara tá aí? Como é que é feito isso? Até, inclusive, tudo que a gente recebe hoje, né? Essas coisas que rolam em WhatsApp, grupo de família, que o não sei o que falou da doença. Da onde vem? Como que foi a pesquisa? Ah, não, mas isso aí foi uma pesquisa. Gente, existe metodologia em pesquisa. Quando eu fiz mestrado, minha pesquisa foi direcionada de um jeito. Então, nem tudo garante fidedignidade, inclusive em pesquisa, até porque a gente está falando de uma amostra. A amostra não é o mundo inteiro. Agora, quando você está falando disso tudo, me vem uma coisa aqui. Cada vez mais as empresas têm que aprender a contratar, né? Desde sempre, né? Sempre é cuidar com a porta que você abre, né? Porque a porta que você abre pode ser destrutiva para sua empresa. Com certeza. Mas, Olê, não é cada vez mais difícil, não está cada vez mais difícil contratar? Ou está cada vez mais fácil? Não. Mais fácil não. Mais fácil há alguns anos, assim. Quando eu comecei em 2001 na área de desenvolvimento humano, trabalhando com pessoas, com empresas, faz um tempinho já. Era tudo mais fluido, mais tranquilo, tanto para você recrutar, que é o chamamento de fato, quanto para fazer processo seletivo. Hoje eu não faço mais processo seletivo, mas escuto isso nas dores em processo de mentoria. Sim, tem um dilema que a gente vive na atualidade, que é o poder da escolha, né, mano? Qual que era o modelo de sucesso lá atrás? O cara tinha que ter um emprego, que ele fosse ficar a vida inteira, que ele fosse crescer, que ele fosse casar, que ele fosse ter um filho, um não sei o quê, né? Comprar uma casa. Agora não. Ele ia se aposentar, né? Isso. Ele ia ter a segurança da aposentadoria. Agora ele pode escolher várias possibilidades dentro de uma área que ele escolheu, ou que ele nem sabe ainda que ele vai escolher. Porque aí no dilema da escolha existe um processo de indecisão muito forte. Eu posso casar e não casar, eu posso ser mãe. As pessoas falam de mãe de pet, né? Então eu posso ser mãe de pessoas, mãe de animais. Então, olha quantas possibilidades se abrem. E aí a gente fica com tantos caminhos que a gente se perde. Então existe sim, minha visão, tá? Tô falando de percepção minha, do que eu estudo. Existe o dilema da escolha, que faz com que as pessoas tenham uma indecisão maior a respeito do que elas são, do que elas podem ser. Toda essa venda, né? Essa sedução instagramável e tecnológica que tem também no mundo atual. E de fato que as pessoas, por meio da acessibilidade ao conhecimento, à informação, elas não aceitam mais uma relação de trabalho doentia, né? Eu falo, qual é o significado, né, da palavra trabalho? Tripalium, elemento de tortura. Então, durante muito tempo, as pessoas se calavam porque ou elas não tinham opção, ou o maior esmagava o menor. E hoje, isso aqui, né? Celular, tô com o celular da mão aqui. Tchau, né? Não tem mais isso aqui, ninguém mais suporta nada. Isso. Agora, também existe um nível de intolerância grande, impaciência. Esses dias eu tava não vou falar empresa, eu fui comprar uma comida pros meus filhos. E aí, havia gerente do lugar, a pessoa que estava ali atendendo, a pessoa super estressada, era nítido, uma fila, aquele vucu-vucu, né? Pessoal reclamando, gente com fome é perigosa, né, mano? Aí começa a ficar agressiva. Com fome eu viro demônio. E aí, ela falou um palavrãozaço. A gerente? Não, a colaboradora. Falou, vai pra aquele lugar, vou fazer mesmo. E os clientes todos ali. E eu falei, cara, e ela vai falar aquilo, e ela vai sair, e ela vai pegar um outro trabalho ali do lado, porque a mão de obra hoje, aí vamos voltar para o processo seletivo. Existe uma dificuldade. O que acontece quando eu tenho muita oferta de emprego e pouca mão de obra? Falta de qualificação, né? Tu vai pegar o que vier. Dá, né? E vai pegar o que vier, vai comprometer todo o teu resultado. Por quê? Cliente insatisfeito, toda aquela logística toda que a gente já conhece, né? Aquela cadeia inteira. Mas, olha, faz umas 2 semanas eu tava conversando com um amigo meu, um grande empresário da região, e ele falou o seguinte, mano, a coisa que mais doeu pra mim foi parar de contratar por indicação. Eu só fiz a minha empresa crescer
quando eu parei de contratar por indicação. Quando eu criei processos complexos de contratação para colocar exatamente o que eu precisava em cada lugar. Eu demorei para aprender, ele falava isso para mim. E ele é um dos maiores do Brasil. E eu indiquei, inclusive, pessoas para ele. Ele falou assim: mano, não indica mais ninguém para mim. Indica pro meu RH. Eu falei assim: caraca, velho. Sabe assim, o nível de... O poder do processo bem processo. Implementado. Falei disso semana ainda no meu Instagram, porque eu tava falando dos 10 anos de consultoria. E uma pessoa perguntou: o que tu aprendeu na empresa tal? Foi a primeira empresa aqui em Criciúma, porque eu não sou daqui, que eu trabalhei como psicóloga já formada daí. E aí eu falei: cara, nessa empresa eu aprendi XYZ e aprendi que processos bem implementados ajudam em resultado sustentável. Eu vou te dizer por quê. Porque quando eu vou usar o serviço dessa empresa, que eu sou cliente hoje, eu encontro pessoas que eu contratei há 16, 17 anos atrás. Muito bem feito o processo. Bem feito. E aí a gente tem que se posicionar. Eu não sou mais da área de RH, mas uma das coisas que os RH, se tiver alguém ouvindo, é: se posiciona com dados, com evidência, diga não mesmo, porque é um processo de cultura e educação. Então, mas dizer não o quê? Para os chefes? Exato. O Difícil, gestor. hein? É difícil. É difícil. Mas essa foi uma das formas que eu sempre me posicionei na minha carreira. Inclusive, em alguns momentos, eu escolhi sair quando eu vi assim: não, aqui não existe a possibilidade de quererem mudar o que eu acredito que é certo profissionalmente. A gente tem que fazer escolhas, né? Porque eu falei: se responsabilize, tem consequência. O RH é o coração da empresa, né? Começa tudo, é o intestino, eu acho, né? Começa tudo por ele, né? Exatamente, e a absorção de tudo, né? Né? Então, o que acontece também quando tu falas dessa dificuldade, o que eu diria, se tem algum empresário nos ouvindo agora, é: além do processo seletivo, como a gente tem dificuldade em mão de obra, as empresas cada vez mais têm que criar estruturas de aprendizagem corporativa. Tem que ter universidade corporativa, tem que reter o conhecimento, que muitas vezes é tácito, não é explícito. Então, quanto mais a gente preparar pessoas dentro do nosso contexto, mais a gente vai retendo esse conhecimento organizacional, que é uma estratégia também para resultado. Você já disse muito não para cliente? Ou não? Depois de um tempo mais estruturada, não era nem aprender. Eu falo que assim, no início, não dá pra achar que tudo são flores. No início, eu fazia coisas de processo que eu não curto muito. Tipo recrutamento e seleção. Não gosto de fazer, não é um processo que, uau, isso brilha meu olho. Não, mas eu fazia. Então, hoje eu não faço mais. Até porque a gente foi se posicionando. Eu comecei a consultoria implementando o processo na área de RH. Hoje, eu não tenho mais contato com o RH, possivelmente. Meu contato é mais com o tomador de decisão. Por conta dos projetos ou de mentoria ou de educação corporativa. O RH que é estratégico, eu tenho contato. O RH que é mais operacional, que ainda está apagando alguns incêndios, não. Porque as minhas soluções hoje são mais estratégicas. Olha, mas as pessoas não te pedem indicação de profissionais? Toda semana eles me pedem. Amigos, empresários, por conhecer muita gente, me pedem. Disse: mano, eu preciso de um gerente de marketing. Eu disse: cara, se tu não tá encontrando no processo, como é que eu acho muita responsa, cara, você indicar alguém assim, sabe? Eu acho difícil. Uma vez eu escutei de uma diretora, que eu fiz um processo de mentoria, que ela fala que quando as pessoas pedem assim, tipo, o Mano já trabalhou com você, como ele. Não sei, conheça com os teus olhos. Então, tipo, faz o teu processo. Conhece com os teus olhos. Até mesmo porque às vezes você não foi, teve êxito em um cenário, mas pode ter no outro, por conta da cultura, por conta da tua maturação. Eu preciso acreditar como psicóloga que as pessoas mudam, né? Olha, eu sempre falo o exemplo de jogador de futebol. O cara sai execrado de um clube, entra no outro, faz um gol no primeiro jogo, vira ídolo. Entendeu? O jogador de futebol tem muito isso, cara. É um grande exemplo dessa... É porque organizacionalmente a gente acaba não vendo esses exemplos acontecerem, né? Fato. Mas o ambiente, ele interfere demais, né? Na motivação, né? Totalmente. Tanto é que quando a gente fala, por exemplo, de cultura, de felicidade, existem alguns aspectos. Que é a liderança, a cultura em si, a ambiência, o ambiente que a gente está, conversa com a gente. Eu lembro que uma das empresas que eu saí, eu ficava numa sala fechada, eu elaborava todos os treinamentos para uma rede de varejo. Ficava numa sala sem quase interação com pessoas. Talvez eu vou pirar aqui dentro, né? Preciso falar, preciso ter contato com gente. Enterrada, né? Não consigo só ficar produzindo conteúdo aqui. Então, a ambiência, naquele caso, a ambiência física, de fato, conversando com a saúde mental do colaborador. Aí, é claro, aí vamos pegar os movimentos das empresas. Aí as empresas fizeram o quê? Então vamos pegar o escritório Google e vamos Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Não, também não dá. Puff. Pacal. Quero puff pra dormir, a rede. Eu te pergunto, o que adianta ter uma ambiência bonita? Eu falo, casinha de boneca com cultura de trem fantasma.
Daí o cara é super grosseiro com o liderado, não dá feedback, tem baita injustiça, zero diversidade, equidade. Não é isso que vai fazer a diferença. Então, é um conjunto de coisas. Por isso que cultura é complexa. Então, é um conjunto de aspectos que fazem a gente ter mais sucesso e menos sucesso dentro das organizações. O que é pior? O que é pior para uma organização? Contratar um mau funcionário ou manter um mau funcionário? Putz, eu acho que manter. Por quê? Vou falar um detalhe também que eu ensinava quando eu lecionava para meus alunos. Eu falei, processo seletivo serve para minimizar erro. Não existe processo seletivo que você vai acertar 100%, porque não tem nenhum instrumento que mensure 100% um ser humano, tá? Então, minimização de erro. Beleza, quanto melhor ele for, mais próximo de assertividade a gente chega. Então, eu posso errar. Eu parto de um princípio que eu posso errar. Legal. Agora, se você tem alguém com baixo desempenho, que não entrega, que tem questões comportamentais que comprometem relacionamento e vários outros aspectos, cara, tá apaixonado pelo erro. Não dá? Tá apaixonado pelo erro. Para de se apaixonar pelo errado, não dá. Tá, mas o que falta, por exemplo, para alguns empreendedores? Coragem para demitir, o entendimento, por exemplo, da real necessidade que ele tem em cada colaborador dentro da sua empresa, o saber cada função entender cada função dentro da própria organização que cada um tem que fazer. Quais são os erros mais comuns que você enxerga? Vamos começar pelo medo? Tá, pelo medo. Medo do quê? Medo de perder alguém que você julga importante, medo das crenças e viés do tipo, pior é ruim com ele, pior sem ele. Nossa, cara, isso é terrível, cara. Então a gente tem medo. E o que acontece? Por isso que tomada de decisão tem que ter 2 fatores: dados e percepções. Porque a gente é um ser de percepção. Mas de onde vem a percepção? Ela tem uma construção que é emocional. Então, se eu começar assim, puta, não posso perder o humano, porque senão eu vou quebrar, ele é o cara, ele é não sei o quê, não sei. Tu nunca vai demitir, mesmo que você não entregue os melhores resultados, mesmo que às vezes você seja ríspido com algumas pessoas na empresa, você fica tolerante demais por questões que te falta, por isso que eu falei do autoconhecimento, né? Te falta autoconhecimento e também um plano de ação. Mas aquela máxima, nunca contrate alguém que você não possa demitir, é verdadeira, então? Psicologicamente, sim, mas não existe ninguém que não possa ser demitido, né? Só por isso que eu falo, psicologicamente, dentro interno. De mim dono, né? Isso, mas eu vou falar. Por que alguns líderes, gestores, empreendedores não demitem equipes também? Sabe por quê? Porque demissão não pode ser surpresa para ninguém. E o líder, ele pecou um ponto antes disso. Porque a pessoa tem que saber que já vai Ele não deu feedback. Cara, o cara que foge da demissão é porque ele não fez o dever de casa bem feito. O líder, você fala? Isso. Ele não deu feedback. Porque se eu tenho conversas, e assim, não existe feedback negativo, tá, gente? As pessoas falam, eu só dou feedback positivo, negativo não. Feedback é uma ferramenta de otimização de potencial, logo não pode ser negativo. O que acontece é que a gente tem temas difíceis em conversas de feedback. Para mim o que é difícil é quando você pessoaliza as coisas. Quando você sai do âmbito profissional e pessoaliza, é porque eu não gosto, é porque eu não quero, é porque aí Exato, você não tem métrica, você não tem parâmetro nenhum. Aí voltamos à percepção. Tu tá falando da tua percepção. E a tua enviesada pode estar equivocada. Tem X elementos que a gente discutiria sobre percepção. Então a gente traz sim percepção, porque isso é inerente ao ser humano. Agora tem que ter dados, tem que ter evidência, tem que ter comprovação. Porque senão eu falo, percepção é igual ao vento, muda toda hora. Não, olha que não dá tempo muito mais coisa, tá quase chegando no final. Mas você falou não acredito. Não, mas eu falei, você tem que vir mais aqui pra gente falar de temas específicos, senão o papo meu então fica muito louco, fica falando muita coisa. Você falou de 2 palavras bonitas quando você chegou, quais foram, vai? Eu falei de felicidade interna bruta, FIB. Tá. FIB. E happiness skills. Tá, happiness skills. O que é happiness skills? Happiness skills, então skills, competências e happiness, felicidade. Tá. Então, competências da felicidade. O que é felicidade, gente? Bem-estar subjetivo. Existem vários conceitos, vários pesquisadores no mundo. Quando a gente fala de felicidade hoje, por que esse tema veio ocupar a mesa da estratégia? Tanto é que tem diretoria da felicidade hoje na Ambev, na Heineken. Por quê? Por conta dos dados em saúde mental. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, o segundo mais estressado. Já está liderando o ranking de afastamento por burnout. Burnout é uma doença laboral, só vem do trabalho. O Brasil tá nisso? Tá nesse top? Está. Né? Então, o que acontece? Acendeu
o sinal vermelho do semáforo das organizações. Então, quando eu falo que a gente é reativo, as culturas também são. A gente espera acontecer um problema para depois reagir diante dele, né? Então, eu acho que eu acredito que a temática de felicidade, ela não é uma balela. Assim como vários temas, ela vai se banalizar, vulgarizar, porque tem profissional de todos os tipos, mas ela é um diferencial para empresas que desejam, inclusive, falar de temáticas atuais como o ESG. Porque quando a gente pensa no ESG, o S de social, entram as pessoas. Tá, mas você vai vir aqui pra falar de um monte de outras coisas, que acabou, filho, não dá? Ah, meu muita Deus, coisa, não acredito. Lê. É muita coisa, Lê. Qual o Instagram, vai? @Letícia Zanini Oficial. Tá, você tem que vir mais aqui, você tem que escrever pro nosso site essas coisas aí, cara, isso é muito doido, pô. Quantos textos você tem pronto? Você tem 1 milhão de textos pronto já? Eu escrevo um artigo por semana desde 2016, que eu estou lançando um livro que se chama Desconforto Calculado, que vai ser esse ano por conta dos 10 anos da consultoria. Desconforto calculado, é isso? Isso, porque esse é o meu trabalho. Puta nome, cara, nome bom pra caramba. Desconforto calculado. Letícia Zanini comigo, ela que é mentora de líderes, de palestrante e tantas outras coisas aqui que eu já entrevistei ela. Prazeraço te receber, Lê. Obrigada, mano. Sempre bom falar contigo. Bom demais. Não esqueça de uma coisa, nesse programa somos todos humanos. Meu papo com ela é sempre muito doido, é muito bom, cara.